Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concursos. Comigo, professor Luiz Miranda, trazendo hoje três possibilidades: limite, derivada ou integral. Qual será a questão de hoje? Acertou quem falou derivada. Uma questão um pouquinho mais complicada, amigos e amigas. Por quê? Que nós estamos falando de uma derivada de uma função de duas variáveis. Questão da banca FACET, para a Prefeitura de Bom Jardim, Pernambuco, cargo professor de matemática no 2025. Durante a programação de um sistema de inteligência artificial, dois parâmetros x e y precisam ser ajustados para minimizar o custo computacional representado pela função c de xy é xy menos 1 ao quadrado mais x mais y ao quadrado. Sabendo que x e y são números reais, determine o menor valor possível dessa função de custo. Portanto, meus amigos e minhas amigas, estamos diante de uma questão positiva. Temos que encontrar a resposta certa entre as alternativas que estão aqui do meu lado. Beleza? Função de duas variáveis. Vamos fazer alguma revisão teórica antes, amigos e amigas, para deixar vocês mais tranquilos. Combinado? Então vamos lá. Vamos falar de pontos de máximo, pontos de mínimo e pontos de seta. Vou ficar aqui embaixo. Melhor. O que acontece? As funções de duas variáveis, por exemplo, f de x e y, elas podem ser visualizadas em gráficos de três dimensões. Então, temos aqui um x, y, z. Esse tipo de função, né, é uma cúpula invertida. O que ela tem? Ela tem um ponto de mínimo. Né? É uma função de duas variáveis. Então você pode pegar aqui, ó, coordenada x e coordenada y. A e b, né? Isso é uma função de duas variáveis, f de x, y. E aqui você tem o ponto de mínimo coordenadas a e b. Uma outra possibilidade que também existe é a chamada função que parece uma sela de cavalo. Olha só que interessante, amigos e amigas. O que você tem? Você tem aqui o chamado ponto de sela, ó, exatamente onde você estaria aí o cavaleiro aí em cima da sela, né? Esse tipo de função, deixa eu sair da frente, tem essa curiosidade, né? Essa função f de xy é 3x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4xy menos 2x mais 2y, tem esse gráfico aqui. Beleza? Só para vocês visualizarem. Muito bem, amigos e amigas. O que a gente pode fazer para encontrar o ponto de mínimo numa função de duas variáveis? Qual é o procedimento técnico, amigos e amigas? Você tem que seguir um passo a passo específico. Qual é esse passo a passo? Primeiro, mediante a operação gradiente da função igualar a zero, você vai calcular os pontos críticos, ou seja, aqueles P, A e B que eu mostrei no gráfico anterior. Então você vai fazer gradiente da função igualar a zero e você calcula os pontos críticos. Maravilha. Depois você vai ter que calcular o determinante da matriz hessiana, que é chamada H de xy. Na sequência, você vai substituir as coordenadas dos pontos críticos no determinante da matriz hessiana para obter os H de A e B. Caso H de A e B seja maior do que zero e a derivada segunda da função em relação a x seja maior do que zero, ou a derivada segunda da função em relação a y seja maior do que zero, então temos um ponto de mínimo. Beleza? Alguns casos, só com operação gradiente já é possível você encontrar o ponto de mínimo. Depende da sua sorte, né? Se o ponto crítico for único, por exemplo, você consegue visualizar com mais facilidade se é um ponto de mínimo ou não. Beleza? Vocês vão ver nesse caso. Esse caso é um caso típico. Vamos lá, então. No enunciado, nós temos a nossa função c de xy, xy menos 1 ao quadrado, mais x mais y ao quadrado. Vamos calcular o gradiente dessa função. Como é que é o gradiente da função? É o quê? Exatamente, a derivada parcial da função em relação a x e a derivada parcial da função em relação a y. Esse aqui é o gradiente da função. Beleza. Então, você tem aqui, ó, calculando primeiro a derivada parcial da função em relação a x, como é que fica a derivada desse camaradinha grandão aqui? Muito bem, a gente tem a derivada de uma soma, você tem a soma das derivadas, tá? Maravilha, até aí sem grandes novidades. Agora, nós temos que usar a regra da cadeia, né? Aqui, ó, nós temos expoentes aqui. Lembrando que a regra da cadeia diz que uma função que tem uma função dentro, né, uma função complicada,
você faz primeiro a derivada da parte de fora, como se isso aqui fosse um bloco único, depois multiplica pela derivada da parte de dentro. Muito bem. Vamos fazer primeiro nesse caso aqui. Como é que fica esse caso? Ó, vamos chamar isso aqui de um bloco único. Então, a derivada desse bloco único vai ser duas vezes, né, o expoente cai, xy menos 1. Beleza, agora a derivada da parte de dentro. Quanto que dá a derivada da parte de dentro em relação a x? Dá x, desculpe, dá y, né? O x cai fora, derivada de uma constante é zero, vai ser isso aqui multiplicado por y. Beleza, amigos e amigas, temos então essa primeira parte feita. Legal. Derivada disso aqui é 2xy² menos 2y, né? Fazendo aqui as multiplicações. Show de bola. Agora vamos fazer essa segunda parte aqui. Derivada desse camarada na parte de fora vai ser duas vezes x mais y. E derivada de x mais y em relação a x dá 1. Derivada de x é 1, derivada de y é 0. Porque y é uma constante em relação a x. Show de bola. Aí nós temos aqui que essa derivada dessa parte aqui vai ser 2x mais 2y. Maravilha. Ó. Nós temos aqui essa expressão grandona. Já fizemos cada uma das partes aqui. O que a gente vai fazer então? Vai somar tudo, né? Derivada então dessa função em relação a x vai ser 2xy² menos 2y mais 2x mais 2y. Temos uma simplificação aqui, olha que legal. Então vai ser 2xy² mais 2x. Maravilha. Agora vamos fazer a derivada em relação a y da função, né? Derivada de uma soma é a soma das derivadas. Aí a gente faz a regra da cadeia, né? Vocês sabem bem. A primeira parte vai ficar o quê? Vai ficar duas vezes xy menos 1 vezes derivada desse cara em relação a y da x. Vai ficar então 2x² y menos 2x. Legal. Agora a derivada do que, amigos e amigas? A derivada da segunda parte. Vai ficar duas vezes x mais y vezes 1, e derivada de y em relação a y dá 1. Então essa parte aqui vai ser 2x mais 2y. Da mesma forma, nós temos a expressão zona aqui e temos as derivadas feitas parte a parte, né? Agora a gente pode substituir. 2x² y menos 2x mais 2x mais 2y. Ó, 2x morre com 2x. Beleza, a derivada da função em relação a y é 2x² y mais 2y. Maravilha! Então nós temos aqui o nosso gradiente, são essas as componentes do gradiente, e a gente tem as derivadas feitas. Então a gente pode substituir aqui, ó. O gradiente desse cara aqui é isso aqui. Beleza, professor, e agora? Agora nós vamos igualar a zero, né? Vamos igualar a zero. Então, se nós igualarmos a zero, temos que esse cara aqui é igual a zero e esse outro cara aqui é igual a zero. Fazer um sisteminha, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos simplificar primeiro, divide todo mundo por 2, xy² mais x igual a zero, coloca x em evidência, x que multiplica y² mais 1 igual a zero, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, 2x² y mais 2y igual a zero. Divide todo mundo por 2, simplifica, x² y mais y igual a zero, coloca y em evidência, temos essa expressãozinha aqui. O que a gente pode fazer agora? Dessa expressão, ó, se você tem esse produto que é igual a zero, tem duas possibilidades, ou x igual a zero, ou y ao quadrado mais 1 é igual a zero. Nessa situação aqui, nós temos que y² é igual a menos 1. Porém, a gente sabe que isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais, né? Uma solução em números complexos. Então, é uma solução que não serve, porque nós estamos falando de custo. Nós precisamos de uma solução no mundo real. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Nós temos duas possibilidades, ou y igual a zero, ou x² mais 1 igual a zero. Então, da mesma forma, nós temos aqui x² igual a menos 1. O x dessa situação não pertence ao conjunto dos números reais. Logo, a gente pode fazer o que, amigos e amigas? Desconsiderar a solução, né, que não é real. Então, nós vamos ficar com a seguinte situação. X igual a zero e y igual a zero. Essa aqui não serve. Maravilha. Muito bem. Nós temos, portanto, um único ponto crítico, 0, 0. Então, vamos
estamos diante de apenas um ponto crítico, só pode ser um ponto de mínimo, né, amigos e amigas? Não temos outra possibilidade. Aí nós pegamos esse ponto 0, 0, trazemos ele aqui para a nossa função original. 0 vezes 0 menos 1 ao quadrado, mais 0 mais 0 ao quadrado. Aqui vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1, e aqui vai dar 0. Portanto, c de xy é 1. Ou seja, o nosso gabarito é a letra D de dado. Tá, professor, mas e todo aquele passo a passo lá, você, por eliminação aí, você deu sorte, né? Só teve um ponto crítico, você assumiu que é um ponto de mínimo, encontrou o gabarito, resolveu, tá, mas e se fosse uma questão discursiva? Tá incompleto, né, professor? Realmente está incompleto, eu preciso provar que aquilo é um ponto de mínimo, né? Eu usei aquilo porque estamos numa questão de concurso, se não fosse ponto de mínimo, não teria solução à questão. Então, vamos deixar de preguiça, professor, e vamos fazer o que manda o figurino? Vamos lá. Vamos agora trazer de volta aqui a nossa regrinha. Nós temos que fazer o quê? Calcular agora o determinante da matriz hessiana, substituir as coordenadas dos pontos críticos que a gente calculou aqui no determinante da matriz hessiana e fazer a checagem. Maravilha. Então, vamos lá. Ó, esses 3 passos que eu preciso fazer. Eu dei sorte que com o primeiro passo eu já consegui identificar um ponto único, né? Mas nem sempre é assim. Vamos lá, então. O que é a matriz hessiana? A matriz hessiana é o seguinte, você tem aqui derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a y, aqui na diagonal principal. E aí, na diagonal, na outra diagonal, você tem as derivadas em relação a x e y e a derivada segunda em relação a y e x, tá? Então, aqui você tem a derivada de segunda ordem, e aqui você faz primeiro em relação a x, depois em relação a y. Aqui primeiro em relação a y, depois em relação a x. Beleza, nós temos essa derivada de primeira ordem já está feita, né, que é o passo 1. Vamos fazer então a derivada segunda. Vai ser o quê? Em relação a x, né? Vai ser o derivado em relação a x é 1, aqui vai ficar 2y² e aqui vai ficar 2. Beleza, agora a derivada desse camarada aqui, agora fazendo em relação a y. Em relação a y vai ficar o quê? 4xy e aqui vai ficar 0. Maravilha. Agora vamos fazer em relação, né, a esse componente aqui que a gente tinha do passo 1. A derivada segunda em relação a y vai ficar aqui, 2x² mais 2. E a derivada dessa expressão agora em relação a x vai ficar 4xy. Muito bem, nós temos aqui essa situação da matriz hessiana e nós temos os componentes que a gente calculou. Então a gente pode substituir da matriz, né? Ó, assim, 2y² mais 2, 4xy, 4xy, 2x² mais 2. Maravilha. Qual que é o determinante da matriz hessiana? Multiplica esse por esse, menos esse vezes esse, né? Então a gente vai ficar 4x², né? y², essa é a multiplicação, mais 4y², aqui vai dar 4x², aqui vai dar 4. Aqui vai ser menos 4xy vezes 4xy, é menos 16x² y². Muito bem. Simplificando, né? Vamos colocar aqui 4x² mais 4y², fazendo a continha vai dar menos 12x² y mais 4. Já sabemos que o único ponto crítico é o 0, 0, né? O que a gente vai fazer? Vamos substituir aqui no determinante da matriz hessiana. 4 vezes 0² mais 4 vezes 0² menos 12 vezes 0², né? Vezes 0² mais 4. Então, nós temos que o determinante, né, da matriz hessiana no ponto crítico é igual a 4, que é maior do que 0. Legal. A gente tem aqui esse componente, né, e a gente tem aqui esse determinante. A derivada segunda, né, no ponto 0, 0, só substitui a coordenada do ponto crítico. Vai ser 2 vezes 0² mais 2. Que é também maior do que 0. É 2 que é maior do que 0. Portanto, a gente confirma que P00 é um ponto de mínimo fazendo o nosso passo a passo. Maravilha. Se P00 é um ponto de mínimo, a gente pode substituir aqui, o que a gente já fez anteriormente, e vai chegar no mesmo resultado, que o custo mínimo vai ser 1, conforme a gente tinha visto.
Beleza? Então, está confirmado o gabarito. O que eu queria mostrar para vocês aqui é que no nosso canal, aqui do Professor Luiz Miranda, nós temos aqui um tópico que são todas as playlists de matemática para concursos. Você vai encontrar aqui equações de segundo grau, geometria analítica, trigonometria, regra de 3 inversa, matemática para vestibulares, limite e derivada integral para concursos, e tem mais 2 playlists novas que vão aparecer aí, que são álgebra linear e números complexos. Ou seja, se você precisar estudar matemática para concursos, você sabe qual o canal que você tem que procurar. Beleza? Então é isso daí, amigos e amigas. Espero que vocês tenham ficado tranquilos, entendido e conseguido resolver a questão. Se ficou alguma dúvida, manda para mim o seu comentário. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu!